Boa noite a todos. Primeiro, eu quero agradecer a participação de todos que, concorrentemente, vêm fazer parte, junto com a gente, desse circuito de webinars que a gente preparou este ano, né? O PMI-DF vem tentando galgar um caminho de parceria junto aos nossos filiados, à nossa comunidade, entendendo melhor como eles requisitam e precisam de alguns insumos, né? O que o mercado está pedindo. Então, a gente tem escutado muito o que os nossos filiados e a nossa comunidade têm de anseio com relação a essas capacitações, esses conhecimentos. Então, eu quero agradecer muito a parceria de todos os nossos filiados aqui presentes e da nossa comunidade, que sempre está aqui com a gente, né? Quero agradecer ao Wang pela parceria, né? É sempre muito bom ouvi-la falar, é um grande farol de iluminação para a gente se sai realmente assim bastante inspirada. Eu gosto muito de ouvi-la, sempre para mim é muito prazeroso, então eu agradeço mais uma vez aqui, nós do PMI-DF, sua parceria Costumaz, né? Quero agradecer também o Travassos, nosso diretor de administração financeira, que vai moderar esse webinar, né? E obrigado ao Matheus, nosso diretor de comunicação, que vem conduzindo esse projeto tão brilhantemente, né? Passo a palavra para o Alê. Muito obrigada a todos mais uma vez e seguimos em frente. Obrigado, Cris. Obrigado a todo mundo pela participação. Eu sempre gosto de reforçar o quanto a gente fica feliz de ver tanta gente nos webinars do PMI, buscando conhecimento, buscando troca de informação, buscando aperfeiçoamento. Acho que o trabalho em comunidade, o crescimento em comunidade é o futuro da aprendizagem. A gente estava falando do processo humanizado aqui um pouquinho antes de começar, de fato, o evento, e eu acho que a humanidade está caminhando para essa necessidade de estar mais próximo, mais conectado, e eu acho isso fantástico, né? Humanos precisam estar próximos de humanos para crescer em todos os aspectos. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Durante aqui a nossa conversa com a Wang, podem levantar a mão, né? Usa aí tem um recurso aí, o reactions, né? Ou reações em português. Levanta a mãozinha, eu peço uma licencinha para o Wang e vou aí administrando a vez de cada um, tá? Se vocês preferirem fazer as perguntas no final, podem registrar no chat, se preferir fazer escrito ao invés de falar. A gente vai ler aqui as perguntas também. E é sempre uma satisfação imensa ter o Wang aqui. Ela, como disse a Cris, além de uma profissional incrível, de um conteúdo fantástico, é uma pessoa maravilhosa, alguém que a gente tem uma estima, né? Ela está com a gente no capítulo, não é uma parceira do capítulo, é uma amiga do capítulo, né? Uma pessoa com quem a gente tem contato e muita satisfação toda vez que ela vem aqui falar para a gente. Então, Wang, o pessoal aí é todo seu, e faz o seu show, porque está todo mundo com uma expectativa muito grande. Eita, expectativa muito grande. Bom, vamos começar com boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês, né? Estou muito feliz, porque é um público que gosta de aprender e crescer. E a coisa que eu mais gosto é realmente me desenvolver e estar junto com os outros para troca de experiências, né? Então, essa noite vai ser uma oportunidade interessante para a gente falar sobre uma ferramenta que é muito versátil e que pode ser bastante útil no dia a dia de vocês e não é muito difícil de utilizar, mas requer alguns pontos de atenção. Bom, antes de a gente avançar no conteúdo, só checando rapidamente com o Alexandre, pessoal, se está tudo bem. Eu preparei em torno de 1 hora, da qual eu acho que vocês podem ficar à vontade, se preferem perguntar durante a fala, porque nós temos até o limite de 1h30, se preferem perguntar durante ou ao final. Então, o conteúdo está estimado em torno de 1 hora,
já incluindo uma prática. E como não poderia deixar de ser, eu não sei apresentar ferramenta pela ferramenta, mas sim um contexto inicial de por que essa ferramenta é tão importante, né? Então, a gente começa por ali, depois a gente vai mostrar alguns usos da ferramenta e fazer uma prática conjunta e fechando o dia, então, com uma pequena simulação que eu criei para vocês poderem visualizar como poderia acontecer com equipes de vocês, se vocês vierem a fazer, por exemplo, como o Matheus falou no início, um planejamento estratégico, pensando no ano seguinte e procurando, então, priorizar projetos. Então, essa é a ideia da noite. Tranquilo? Posso mandar bala? Claro. Bacana. E eu acho muito legal o Vitor e alguns que às vezes dão um sinal, né? Estão silenciosos, mas eu estou vendo, né? Então eu consigo ver que as pessoas estão acompanhando. Muito bacana isso, pessoal. Bom, a qualquer momento usem o chat, gente, e usem e abusem do Alexandre. Ele vai ficar por conta do chat mesmo, então usem e abusem, tá? E a gente vai, tempo em tempo, respondendo as perguntas, então. Então, vamos começar. Vou pedir, então, a licença para compartilhar a tela, tá? E vamos começar primeiro falando de um contexto, né? Bom, não é uma novidade para as pessoas que a gente vive, né, volta e meia, com a mentalidade de escassez. A gente olha para um projeto, não tem gente suficiente, né? O dinheiro está acabando, né? O tempo, o prazo, tudo, né? Então, existe uma lógica de que os bens são limitados e a gente tem que fazer o melhor uso. E aí, quando a gente pensa, né, na escassez, nós pensamos principalmente em dinheiro, em tempo, em pessoas. E aí, assim, tem uma frase que eu gosto muito do Peter Drucker, que ele coloca o seguinte, ele coloca que, se você não gerencia o tempo, nada mais pode ser gerenciado. Porque o tempo não volta atrás, o tempo não dá a segunda chance. Então, o tempo acaba sendo um marcador do nosso ritmo, da nossa produtividade, do valor que nós geramos para a empresa. E vivemos nesse contexto cada vez mais. Não sei se vocês perceberam, durante o período do Covid, na realidade de vocês. Na minha realidade, eu estou trabalhando muito mais, reduzi o tempo do deslocamento e, ainda assim, continua não sobrando tempo. Mas eu tenho conseguido aprender muitas coisas interessantes e me desafiado a fazer algo diferente, com isso aprender algo também a mais, né? Para me tornar, sabe aquele ponto de atenção de você sempre se tornar um profissional cada vez mais valioso? Por quê? Quando a gente pensa em pessoas, existe um estudo do Korn Ferry que fala que até 2030 nós teremos um gap, tá? Um déficit de 85 milhões de pessoas. Estamos falando de profissionais qualificados para o mercado de trabalho. Então, o pior de tudo é que nem vai reduzir o desemprego. Vai ficar, por um lado, a massa até crescente de desemprego, essa é a projeção, e, por outro lado, empresas precisando, tendo demanda, e não tem gente qualificada para gerar valor. Então, por isso eu fico tão feliz de ver tantas pessoas querendo aprender coisas novas. Porque se a gente parar, literalmente nós andamos para trás. Porque muitas coisas estão acontecendo no mercado, está surgindo muitas demandas e necessidades novas. Agora, quem está se qualificando para conseguir se apropriar, entregar e gerar valor para a empresa ou para a sua própria carreira? Esse é um grande desafio. E aí, nós estamos falando o seguinte, que está sumindo profissional qualificado disponível. E o mercado vai disputar por esses poucos disponíveis, ou ficar com uns que não estão preparados, e o que eu vou fazer com eles? Eu vou desenvolvê-los, vou dar oportunidade para crescer, ou eu vou entregar menos valor para o mercado e deixar de aproveitar um valor que eu poderia gerar. Então, esse mesmo estudo, que inclui 20 países no total, né, a nível mundial, inclui inclusive o Brasil como um dos países, ele estudou todos os 5 continentes. Ele está falando que nós estamos deixando de gerar mais de 8 trilhões a cada ano, até 2030,
se nada fizermos para poder substituir, para poder completar esse gap de talentos, esse gap de pessoas qualificadas em todos os níveis. Estamos falando desde operador de pá mecânica até a pessoa numa área intensiva em conhecimento de TI ou, né, áreas inovadoras novas. E aí, esse valor 8, você imagina o seguinte, o PIB de todos os 20 países da América Latina, tá? Incluindo o Brasil dentro, dá 5 trilhões. E aí, tem 8 de valor que eu deixo de gerar se eu não suprir o gap de talento. Então, isso é uma grande oportunidade para quem está se apropriando, crescendo, buscando novos conhecimentos, se tornando um profissional versátil, que junta hard com soft skills e que procura sempre evoluir. Mas isso não é oportunidade melhor para quem está parado, porque o desemprego não vai diminuir, porque o que eles estão precisando, esse gap para gerar valor, é de profissional qualificado. E o Brasil está entre os mais críticos nesse cenário. É um dos países com maior déficit até 2030. Estamos falando de 15,8 milhões do universo, tá? Mais ou menos 10% da população a partir de 14 anos que poderia entrar em mercado de trabalho. Ou seja, 10% das vagas nós não vamos conseguir completar. E aí, entra essa lógica. Por que Ninebox? Porque ele traz para você qualidade nas decisões estratégicas. É uma ferramenta visual, simples de utilizar, mas importante de ser sólido conceitualmente, e ajuda a tomar melhores decisões. Aí eu provoco vocês a pensarem, quais são os maiores desafios no dia a dia de vocês? Será que não é ter, ao mesmo tempo, mais repertório, mais conhecimento, e, ao mesmo tempo, tomar melhores decisões em menor tempo? Então, se eu tenho esse desafio, colocando na gestão de projetos mais ainda, porque tudo tem um timing diferente. E aí você está lidando muitas vezes com várias pessoas, dependendo do modelo, né, de projetos, até com sprints semanais ou, né, até mais curtos. E aí, como é que a gente lida com essa realidade se nós não utilizamos algumas ferramentas de fácil uso e que possam nos ajudar a tomar decisões com menor risco? Então, a matriz Ninebox, ela te ajuda nessa análise comparativa. Existem alguns entendimentos um pouco equivocados em alguns locais do mercado, em blogs mais genéricos, que eu vou vir abordar caso a caso, né, um pouquinho mais para frente, tá? Mas vamos começar, então, olhando um pouquinho para essa cara, né, do que é essa matriz e quais são os usos. Eu vou começar com o uso mais conhecido, mas não o mais antigo, o uso para gestão de pessoas. Então, no mundo do RH, o Ninebox ele é mais utilizado para tomar decisões sobre pessoas. Então, para poder olhar para um estudo comparativo sobre um conjunto de pessoas, por exemplo, um conjunto de analistas, e eu quero saber qual que está mais próximo a ser promovido para gestão, para uma coordenação ou algo assim. Ou um conjunto de coordenadores que está mais pronto para um próximo nível de gestão, né? Então, se a gente trabalha com a planilha Ninebox, ela é bem interessante para eu poder formar uma espécie de pipeline de sucessão, um funil de sucessão. Ela também ajuda a gente a olhar para cada grupo, conforme ele está em qual das 9 caixas, né? Qual das 9 boxes, a gente olhar para ver qual estratégia a gente coloca para aquele conjunto de pessoas que estão naquelas caixas, diferente do outro conjunto que estão em outras caixas. Então, a gente também pode desenvolver estratégias diferentes para pessoas que estão em níveis e estágios diferentes de maturidade. Bom, então, ele acaba te dando uma percepção muito interessante de informações. Pessoal, se eu estiver muito rápido, interajam no chat, qualquer coisa, que aí, né, o Alexandre tem toda a permissão, viu, Ale, de falar, rapidinho aqui, tem uma informação importante, uma pergunta sobre isso, fiquem à vontade, ok? Bom, e aí, vamos lá, né? Então, no uso de recursos de pessoas, para decidir sobre pessoas,
Por que chama Nine Box? Literalmente porque são 9 caixas. É essa representação visual que vocês estão vendo. E em pessoas, os 2 indicadores mais importantes, né, que as pessoas utilizam é potencial de desempenho. Então, e com esses 2 eixos, um no eixo X, outro no Y, você consegue enxergar, se você for colocando cada profissional em um quadrante, você consegue ter uma ideia de quem está para qual lado. Não se preocupe que a gente vai ver sobre o uso da Ninebox em vários contextos e depois a gente vai ver uma prática, tá? Então, vocês vão conseguir entender também o processo e não somente a teoria. Mas eu estou inicialmente mostrando um pouquinho, teoricamente, os vários usos em várias situações, ok? Bom, então, sobre pessoas ainda, principal potencial de desempenho. Então, quando você vê essas 9 caixas, né, você vai ver que os que estão nas caixas roxinhas é preparar para a sucessão. São pessoas que estão próximos, ou têm altíssimo potencial e médio desempenho, ou têm altíssimo desempenho, médio potencial, ou têm ambos em alto nível. Então, já é olhando com carinho esse grupo de pessoas que pontuam nesses 3 quadrantes roxos e olhar para a sucessão. Se você vê o pessoal que está no verde, são pessoas que, por algum motivo, poderia dar mais. O que eu faço? Eu aumento o desafio, eu coloco eles em algum curso específico. O que está impedindo a pessoa de ainda aumentar um pouco mais o teu performance, de caminhar para as próximas caixas, sair do verde para os roxos? Então, é olhar com cuidado qual que é um planejamento para o desenvolvimento daquelas pessoas. Os que estão em laranja chamam a atenção para acompanhar de perto e saber até onde deve continuar, e se é o caso de desligamento de pessoas. Porque se a pessoa mantém muito tempo nesses 3 quadrantes laranjas, ele está com médio potencial e baixo desempenho, ou está com médio desempenho e baixo potencial, ou ambos baixíssimo. Se mantém agora, dá uma olhada, daqui a 6 meses de novo, daqui a 6 meses de novo, ou em 4 meses, bom, ou tem um problema com o gestor, ou tem um problema com o profissional. Mas ele tem um problema ali a ser melhor analisado, acompanhado de perto, para tentar buscar as respostas, para que não também precipite de forma equivocadamente, dispensando uma pessoa que, de repente, foi equivocadamente qualificado ali e não teve um gestor adequado para impulsioná-lo para sair de lá, né? Então, um pouquinho da ideia. E aí, quando a gente olha para esses 9 caixas e as pessoas, cada um, por exemplo, a gente coloca a bolinha, o profissional A está nesse quadrante mais em cima, aí o profissional B está no mesmo quadradinho roxo, só que um pouquinho mais embaixo. Então, a gente faz uma escala, por exemplo, de 1 a 10 e 1 a 10, no eixo X e Y, né? E aí a gente vai pontuando. No final, você tem todos os profissionais daquela categoria naquele fluxo. Então, você tem uma ideia melhor de quem está mais próximo de ser promovido e quem, na verdade, precisa ter um trabalho, um plano de desenvolvimento específico e quem tem que acompanhar de perto para descobrir o que está de errado para melhorar o diagnóstico, sabendo se a pessoa tem futuro na organização ou se o problema é a mudança de área, de gestor, de alguma coisa. Até aí, deu para acompanhar tranquilo? Então, a ideia de como é que a gente utiliza, tá? Agora, uma coisa importante, vocês encontraram alguns blogs mais superficiais que dizem o seguinte, que o Ninebox é uma ferramenta de avaliação de desempenho. Não é. O Ninebox, ele requer que você tenha feito uma avaliação de desempenho e a escala das pessoas avaliadas, você respeita essa escala e coloca as pessoas com a avaliação feita aqui no Ninebox. Então, você já avaliou pelos critérios de avaliação de desempenho que a empresa utiliza ou que a empresa decide utilizar. Uma vez que avaliou, no final, vamos supor que a pontuação final da pessoa ficou em 40 e o máximo que ele poderia ter é, por exemplo, 50. Então, nessa escala, o total dele seria o 50 e o 40 está onde? É onde você vai colocar a pessoa em termos de desempenho. E cada pessoa você tem que cruzar essas 2 variáveis críticas, desempenho com potencial. Então, ele ficou em torno de 4 no desempenho, ele ficou em quanto em potencial? Em torno do meio da escala?
Então, nesse cruzamento, eu vou botar a bolinha da pessoa. E assim eu vou fazer com todas as pessoas, cada um dos colaboradores. E eu posso fazer isso com um gestor em relação à minha equipe também. Ok? Ou se eu tenho curiosidade, até eu posso tentar fazer um ensaio, mesmo sigiloso, né? Só para mim, mas um ensaio de eu com meus colegas. Eu, olhando para a minha equipe, eu inserido como um membro de uma equipe, falei, deixa eu exercitar um pouquinho. Se eu fosse, né, avaliar, como é que eu estaria no meio? Eu estaria assim, assim, o meu colega tal, e assim por diante, e eu me ver dentro do contexto. Também é rico. De falar, bom, tá, eu quero melhorar, eu quero crescer. Quais são os meus principais benchmarkings para eu crescer? Porque quem está mais próximo do pipeline de ascensão. E que mais? Quem tem melhor desempenho, quem tem melhor potencial? E aí, colocando um pouquinho a questão do seguinte, o potencial tem muito a ver com competências associadas ao futuro cargo. Se é um pipeline para ascensão, próximo cargo é gerência. Então, é competências da gerência. Quem demonstra mais competências da gerência, ele tem maior potencial. O desempenho tem a ver com entrega. Então, o desempenho tem a ver com medidas que a empresa decidiu medir. Qual meta, indicador, o KPIs, o que foi que a empresa mediu. Então, a combinação dos dois é que forma o pipeline de ascensão. O quanto ele entrega hoje e o quanto ele tem de potencial para gerar valor para o futuro, em termos de competências. Ok? Então, o uso da N-Box para decisão sobre pessoas é este o uso. Mas eu não... para ele ser uma ferramenta de avaliação de pessoas, ele teria que ter criado uma matriz, tá? Com notas, com processos mapeados de como é que vai fazer a avaliação de desempenho de pessoas, quais são os mais principais importantes entregas que as pessoas têm que ter feito, e assim por diante. O que eu vou medir naquelas pessoas? Para depois avaliar toda a organização e, com isso, eu tenho um insumo para a Ninebox. O outro insumo é o potencial do futuro cargo. Com esses dois insumos, eu coloco as pessoas e eu vou ter, numa única visualização, todas as pessoas representadas em tantos pontinhos, por enquanto as pessoas eu tiver na área. Então, se eu tenho 40 pessoas naquela área, né, sobre mesma liderança, o líder pode querer colocar todos 40 ali. E é facilmente também explicado, muitas vezes, para a pessoa saber. Ele pode não ver o nome dos outros colegas, quem é quem, mas ele pode olhar o nome dele e ver o resto das bolinhas. Dizer, eu estou aqui em relação ao grupo como todo, é assim que eu estou sendo percebido? Poxa, eu quero me mover para lá, para cima, para o canto superior direita. Então, quanto que eu estou distante em relação aos melhores do grupo? Bacana. Ficou claro para as pessoas? Então, agora eu vou avançar um pouquinho em exemplos de alguns usos, tá? Em outros contextos. Por exemplo, um dos usos mais antigos conhecidos, que é até um estudo também do McKinsey, né? Eles trabalharam para ajudar a empresa, se eu não me engano, a GM, tá? Para poder olhar quais são os produtos do portfólio deles que devem permanecer, onde que está tendo gap e precisa ter novos produtos, e assim por diante. É decidir sobre os produtos, porque cada área estava fazendo uma série de portfólio de produtos. Então, como é que eu tenho uma visão completa da empresa como todo, para saber onde eu estou gastando muita energia desnecessário, onde, né, um produto tem potencial, não estou destinando tempo, e assim por diante. Então, quando eu utilizo, pensando em portfólio, tá? Ou seja, produtos e serviços para cada unidade de negócios, eu estou dizendo que eu vou ter maior clareza numa única visão da empresa como um todo. Todos os conjuntos de portfólio. Mas eu também posso ter um Ninebox por área, por unidade de negócio. Contribui para a melhor decisão de onde botar dinheiro. Onde que pode dar maior retorno? Porque tem hora que eu estou produzindo coisa que eu sou apaixonado por aquele produto, né? Porque eu tenho um apego emocional por causa do passado, por causa da história da empresa, por causa de... Certo. Ou porque é algo que eu gosto de fazer sem fazer. Mas isso é onde está. É onde eu melhor invisto com sabedoria. E aí ele também revela, muitas vezes, o custo-oportunidade.
eu estou investindo essa energia nesse item, se eu investisse em outros, geraria muito mais recursos. Ok? Bom, então eu posso utilizar também para a unidade, né? Para a questão de portfólio. E aí eu estou falando dessas duas principais variáveis críticas, mas eu posso ter outros. Dependendo do que é muito importante na tua empresa, pode ser outros. Mas o mais comum utilizado no mercado das variáveis é atratividade e força competitiva. Vou explicar melhor. Força competitiva tem a ver com market share, tem a ver com fatia de mercado que a pessoa já ocupa hoje no mercado. Então, se é uma marca muito visível, que já vende, tem uma carteira grande de clientes, tem uma boa fatia de mercado, ele tem uma força competitiva. Atratividade é, ele, por exemplo, ele está no Oceano Azul ou num produto onde tem necessidade no mercado e a necessidade não foi adequadamente suprida. Então, ele tem um produto muito atrativo, tá? Que tem muita gente querendo e pouca gente oferecendo, satisfazendo os clientes que querem. Então, produto atrativo. Se eu tenho um produto que eu tenho alta força competitiva, porque mesmo mercado iniciante, a maior parte é meu mercado, e ao mesmo tempo o mercado tende a crescer, é atrativo. Então, eu estou dizendo que, né, o roxinho também na pontinha de lá é o que é mais atrativo. Maior potencial de gerar grande retorno, o roxinho. O verde, acompanhar, medir e avaliar ao longo do tempo para ver se ele está crescendo para o roxo, ele está com tendência de crescer para o roxo. E o laranja, avaliar se é o caso de descontinuar. Será que eu não estou, por qualquer motivo emocional ou o que for, me apegando a algumas coisas que já existem há muito tempo, mas que não estão representando o melhor do que a minha empresa pode oferecer? Um detalhe entre parênteses. Isso vale para o profissional também autônomo, isso vale também para um profissional empregado. Se você se pensar em si como um produto, imagina se colocar força competitiva é onde você já é visto como referência, quais são áreas, conhecimentos, know-hows, que as pessoas já te procuram muitas vezes espontaneamente, e atratividade é demanda não atendida no mercado e que você teria chance de alcançar. Olha que interessante. Aí você colocar, dar um nome às questões e criar um ponto para cada um. Por exemplo, para coaching, no meu caso, coaching onde eu fico, para treinamento de soft skills onde eu fico, e eu posso colocando quais são, né, cada uma daquelas coisas que estão no meu portfólio de possibilidade de oferta. Ok? Bom, é só uma cutucada para algo a mais, porque é uma matriz muito rica para você pensar. Você acaba se visualizando no conjunto e vendo aonde talvez você devesse destinar mais energia. Um pouco antes de finalizar, vai estar muito claro para vocês isso, porque num outro gráfico, tá? Bom, e aí um outro exemplo que a gente comentou. E agora, se eu quiser priorizar projetos, como é que eu utilizo para priorizar projetos? Que projeto é mais interessante e, assim, por que aquele projeto e não outros? E aí, nós estamos falando o seguinte, no projeto, ele deu uma engasgadinha, mas foi. Estamos falando de quanto ele gera de valor e quando ele tem de dispêndio de esforço. Vocês vão observar que esse Ninebox, ele está sendo utilizado um pouco diferente do que os outros. Os outros, o canto superior à direita, é o mais, a prioridade absoluta, é o melhor. Nesse aqui, você está dizendo canto superior esquerda. Então, o azulzinho é a parte da alta prioridade. Por quê? Porque eu tenho duas variáveis críticas que são opostos, são contrários. Quanto menor esforço eu tenho que colocar e maior valor, é o ideal para mim. Ok? Então, imagina o seguinte, que você tem dois projetos que são muito importantes, vai gerar um impacto absurdo para o seu nome profissional, para a empresa, para a visibilidade da empresa, gera um valor absurdo. Só que eu levo 1 ano para implementar e preciso de 20 pessoas. E o outro, eu levo, por exemplo, 3 semanas para implementar com as mesmas 20 pessoas. Ou levo um pouco mais de tempo com menos gente. Então, eu estou falando de dois projetos que geram muito valor, mas um provavelmente ele vai estar mais ou menos como um médio dispêndio
ou alto dispêndio, né, de energia, e alto valor ambos. Então, um deles pode estar no azul ou no verde, e o outro, com certeza, no azul, na pontinha lá em cima, né, superior esquerda. Então, quando a gente começa a avaliar cada projeto e colocando um conjunto, a gente vai ver que alguns projetos nós estamos martelando e remando e gastando tanta energia e ele não gera tanto resultado. Aí tem umas questões interessantes para colocar para você, é o seguinte: nós estamos olhando para a Ninebox pensando que sim, que a gente já tem ideias de projetos, já tem um pipeline de projetos. E aí a gente coloca esses projetos todos nessa matriz e a gente vai ver o que é mais importante. Mas se a gente for trabalhar no planejamento, que foi o que o Matheus trouxe no início, aí a gente tem uma etapa anterior, tá? No planejamento, antes de utilizar a Ninebox, que a gente vai fazer uma rápida simulação para vocês poderem ver depois mais ao finalzinho, né? Mas tem uma etapa anterior. Mas se você já tem o conjunto dos projetos, o pipeline, é jogar nessa matriz para, a partir dessa visibilidade, discutir. Gente, mas olha, eu estou achando que esse projeto e aquele, não sei o que, a gente deveria começar por aqui, porque senão nós não vamos ter entrega. O primeiro trimestre, nós não temos nada para informar para a mídia, para o mercado, nem para o chefe, porque projetos importantes só vão dar resultado lá no final do ano. Será que não tem nada de alto impacto que a gente pode produzir, de curto, né, de menor esforço, que a gente consegue entregar rápido? Porque a gente precisa, em tese, manter nossos stakeholders ou pessoas que nos apoiam aquecido, animado com a gente não pode levar muito tempo sem ter alguma entrega, nem que seja intermediário relevante. Ou projetos menores, mas relevantes, que já saiu antes, e projeto que leva mais tempo, daqui a um tempo a gente dá notícias. Então, eu não posso ter tudo, por mais importante que seja, tudo para daqui a anos. Porque eu perco engajamento dos stakeholders, eu perco a vontade da empresa de investir, daqui a pouco esvaziam o meu orçamento e botam para outros projetos. Então, para que eu possa manter esse engajamento, isso também ajuda ao grupo a discutir dentro da cultura da organização, depois que colocou todos os projetos lá dentro, falou, olha, eu acho que a gente precisa. Então, uma coisa de mais curto prazo, menor esforço, esse projeto ele tem médio valor, mas suficientemente impactante. Vamos começar por aqui? Depois vamos, né? Então, ele dá um cenário para vocês conversarem e decidirem. E no final, também o quanto é que consegue, em termos de dinheiro e em termos de pessoas, quantos projetos conseguem fazer num horizonte de tempo, de um ano ou do tempo que for o planejamento de vocês, né? Bacana? Então, a ideia é a mesma, só a diferença desse quadro, que quando eu pego duas variáveis que são sempre crescentes, com a mesma lógica, ela tem aquele quadro como os anteriores de pessoas e etc. Né? Os dois anteriores, portfólio e pessoas. Esse aqui são duas variáveis inversamente proporcionais. Então, nesse caso, eu vou ter o quadrante superior à esquerda como os projetos mais importantes, de alta prioridade. Os verdes, baixa prioridade, comparativamente, alta e baixa. Os laranja, será que é para existir? Será que eu não estou entendendo bem esses projetos e qualifiquei errado? Ou não faz sentido, já ficou tempo demais com esses projetos? Ou a insistência de poucos, mas o projeto não tem engajamento, custa esforço danado para juntar gente, para fazer, nós não temos know-how, então o esforço é absurdo. Então, por que ele ainda está aí? Né? Então, detalhe, Ninebox não é a única ferramenta, mas é mais uma bastante visual e que te dá o olhar do conjunto. Mas ele não deve ser a única coisa a ser considerado para tomada de decisão, mas ele traz informações muito importantes e uma clareza do conjunto. Esse é o maior valor do Ninebox. Mang, Sim. só um minutinho. Pois não. O Vitor Dantas, ele está perguntando se o dispêndio de esforço pode ter uma dimensão financeira, ou de tempo, ou de recurso, e se isso fica a critério da organização definir esses itens. Sim. Opa, não sei o que eu fiz aqui, peraí. Rapidinho, pessoal. Eu fiz alguma bobagem aqui, que ele apareceu, foi outra tela. Bom, para a gente ficar na tela certa, né? Sim,
O passo anterior é porque lembra que eu coloquei para vocês que Ninebox ele não é uma avaliação de desempenho. Ele não é uma avaliação de desempenho de pessoas, nem de portfólio e nem de projetos. Então, você já tem que ter critérios, por exemplo, quando eu penso em dispêndio de esforços, na minha organização, quais são as coisas mais importantes para compor dentro do dispêndio de esforços? Eu, por exemplo, eu tenho escassez de talentos, escassez de talento em alguns projetos, então eu falo assim, para mim isso é um esforço, não tenho gente para fazer isso, então é um esforço muito grande, eu tenho que contratar fora, pagar caro, ele é um esforço. Outra métrica para esforço, quantidade de horas. Ele é uma ótima métrica, muitas empresas utilizam. Projetos que usam semanas, ele é menor esforço. Que usa meses, mas poucos meses, quando eu estou pensando em um planejamento de um ano, tá? E quando é um projeto que leva muito próximo de um ano, até mais de um ano, então ele é grande esforço. Então, você pode usar 2 elementos, 3, mas não muitos, dentro do dispêndio de esforço. Por exemplo, quanto dinheiro se coloca? É muito dinheiro? Muitas pessoas não têm aquele expertise? Tudo isso é dispêndio de esforço, tá? É no composição. Cada organização, ela varia um pouco o que você tem de escasso. Os itens mais importantes e escassos é o que você tem que considerar dentro do dispêndio de esforço, sem dúvida. Ok? E dentro desse conjunto pode ter vários. E você faz uma avaliação anterior, com base em 3 ou 4 itens que vai compor o dispêndio, você pontua cada um dos projetos. E o ideal seria que seja convidado, por exemplo, um conjunto de gestor ou a tua equipe para fazer isso, dependendo de quem está envolvido com aquilo, para fazer uma avaliação, juntar, tabelar e depois ir para essa tabela do Ninebox. Quando estiver no Ninebox, é o segundo momento de sentar todo mundo junto e colocar, olha, o resultado da pontuação que cada um fez e tudo gerou isso. Agora, vamos conversar sobre isso. Então, esse projeto está assim, esse projeto está aqui, esse projeto está ali. E aí, é isso mesmo? Né? Faz sentido esses projetos continuarem? Faz sentido, se a gente for fazer a linha do tempo, né? O roadmap do ano que vem, qual projeto faz sentido estar, não estar? Qual eu coloco antes para começar e qual depois? Então, o Ninebox ele serve para você ter maior clareza do conjunto e conversar sobre tomar decisões a partir dali. Mas tem um trabalho anterior. Decidir o que faz parte do compêndio de esforço e decidir o que é gerar valor para a empresa. Por exemplo, receita é gerar valor para a empresa, posicionamento da marca, conseguir avançar no mercado Oceano Azul antes dos outros, ou seja, um mercado que ainda não está sendo bem ocupado, eu chegar antes tem um valor muito grande para a minha empresa. Então, é um produto que eu vou chegar antes e tem uma lacuna no mercado não ocupado. O que mais que é gerar valor? Aumenta o valor da marca da empresa, nome da empresa, associado àquilo. Então, ele gerou valor. O que mais? Aumento de receita, gerou valor. Então, o que compõe geração de valor para mim? Também são vários, mas de preferência poucos. Se a gente perde muito o foco quando a gente bota itens demais. Então, a conversa tem que ser quais são os itens mais importantes para compor cada um dos grupos. Pronto, uma vez que fez essa avaliação, aí você coloca, conforme o resultado da avaliação, cada um dos itens. E não é tudo igual. Você não tem que colocar, por exemplo, todos os itens de um quadrante, por exemplo, do quadrante superior à direita, tá? Verde, né? Todos eles no mesmo lugar. Alguns estão dentro do mesmo quadrante, mas vão estar um pouco acima, um pouco mais à direita, um pouco mais à esquerda. Ok? E aí, de forma que ele dá uma representação visual mais precisa. Tá? Então, cria a escala. Dispêndio de esforço, por exemplo, no final, vai ser tudo 1 a 5. Todo mundo pontuou todos os elementos que fazem parte do dispêndio de esforço com 1 a 5. Ok, tabulou, fez a média, trouxe para cá. Então, o item final daquele projeto em dispêndio de esforço deu, por exemplo, 3,9. E deu, por exemplo, 3,1 em geração de valor. Então, eu vou fazer proporcional ao 5 por 5, que é o total, que é o máximo, que é o meu 100%, e vou colocar proporcional ao pontinho onde foi. Ok? Então, eles podem estar no mesmo quadrante e um está acima e outro abaixo. Tudo bem? Eu não sei se eu respondi a pergunta feita de quem perguntou também. Está tudo ok? Prossigo? Ele respondeu que sim, que ele agradeceu e falou que esclareceu bastante. Maravilha.
Então, estou à disposição, tá, pessoal? Qualquer coisinha é muito importante mesmo que vocês possam aproveitar. Então, a ideia é essa mesmo. Obrigada aí por perguntar. Bom, então, continuando aqui. Peraí. Deixa eu colocar no modo de apresentação, né? Para aumentar o tamanho da tela que ninguém merece, né? Principalmente quem está de celular, então, não deve estar enxergando nada, né? Procurei colocar letras um pouco maiores, mas tem coisas que não dá para botar numa tela de outra forma, né? Bom, então, conversado isso, a priorização de projetos, agora é um pouquinho de trazer um pouco da ideia para vocês, tá? Por que no dia a dia, né, o projeto, como é que a gente pode estar utilizando de uma forma para os projetos de vocês, né? Então, vamos fazer uma prática agora, nesse momento, só que nós vamos fazer uma prática, já que nós não temos a equipe de vocês, vamos fazer uma prática para vocês, vida pessoal, tá? Vocês têm projeto ano que vem? Comecem tirando rapidinho, mas rapidinho mesmo, como se fosse um brainstorm pessoal. 2022, quais são os projetos importantes que vocês querem realizar em 2022? Papel, caneta, lápis, escreva rapidinho. Mas rapidinho mesmo, tá? 5 minutinhos. Não passem para o 2 enquanto não terminar o item 1, tá? Vou abrir o cronômetro para poder acompanhar o tempinho, para a gente continuar na mesma página. Alê, quem estiver terminando, eu vou pedir que sinalize no chat que está ok. E aí, se o Alê vê que o pessoal todo mundo já terminou, de repente a gente pode, se a maioria já terminou, a gente pode avançar, tá? Aproveitem a oportunidade, pessoal. Explore, experimente. Entendendo a lógica, vocês vão conseguir ajudar também a ser facilitador com a equipe de vocês, entre outros, também na organização. Utilizar essa ferramenta até entre várias áreas. Literalmente, hands-on. Vamos lá. Opa, parece que alguns já conseguiram listar os projetos. Já temos 2 OKs aqui. Bacana. Então, quem já conseguiu listar Já os está projetos aumentando a todos, lista aqui. pode passar para o segundo item que já começou, tá? Conseguiu. Pense numa escala de 1 a 10, tá? E aí, define um número entre 1 a 10, pensando o seguinte, o que vai gerar muito valor, mas entre parênteses, lembra que antes do Ninebox você tem que definir o que é gerar valor para você. Então, antes de sair dando nota no item 2, primeiro defina o que compõe gerar valor para você. Por exemplo, dar reconhecimento, trazer reconhecimento para você como profissional, é algo que te ajudaria a ser promovido? É o quê? É algo que mede uma escala, capacidade de crescer como profissional, de quantidade de horas investido em aprendizado? Quer dizer, o que você está entendendo como gerar valor, tá? Para você. Então, defina e tente escrever ou em tópicos, mas não muitos itens, o que compõe o gerar valor. Uma vez com isso claro, aí você pode colocar de 1 a 10, procure usar a escala 1 a 10. Não é possível que tudo seu está gerando valor 9, 10, 9, 10, né? Ok? Então, procure... É porque a gente apaixona pelas próprias ideias, né? Mas nessa hora, procure ser um pouco mais... Distancie, olhe para o conjunto e fala, bom,
com certeza não gera exatamente o mesmo valor para mim, né? Depois você definiu o que é gerar valor, coloque de 1 a 10 o quanto cada um. Lembrando que isso é um dos eixos, ainda tem um outro eixo, né? De modo geral, o que a gente está pensando é que 1 a 5, essa escala que eu criei não é proporcional matematicamente, tá? Cada empresa ela vai trabalhar de uma forma. Essa escala é ideal para quando você tem projeto demais, tá? E dificuldade de largar algum. Essa é a escala ideal. Quando você tem poucos projetos, você pode botar uma escala mais ou menos mais proporcional. Aqui, por exemplo, de 1 a 5, 6 a 8 e 9 a 10. Então, diminui o funil de o que realmente é alto valor. Ok, pessoal, está quase completando 5 minutinhos. Todo mundo que já listou todos os projetos, não deixe de pensar o que é gerar muito valor para você, um projeto. Através de projetos, gerar muito valor para você, profissional. O que compõe isso? Gerar valor para você. Estamos nos últimos segundinhos para chegar em 5 minutos, pessoal. Ok. Então, agora o próximo item, tá? A ideia é que vocês prossigam agora colocando o próximo eixo. Então, nós tínhamos um item para o eixo X e agora vamos ter para o eixo, né, Y, né? Que é uma vertical e uma horizontal. Então, agora a mesma lógica, despender esforço. Dentro do esforço para você, a gente brinca dizendo quando é empreendedor ou quando a gente pensa em escassez, né? Você tem mais tempo ou dinheiro? Você vai pagar um profissional para te ajudar a fazer uma coisa ou você vai tentar aprender a fazer aquilo, né? Bom, o que para você é muito esforço? Porque às vezes também não é a mesma coisa para você. Às vezes tem momento de vida que eu prefiro pagar para certas coisas do que fazer. Então, o que faz parte de um esforço grande para mim? É algo que eu não sei, não tenho o menor know-how. Eu tenho que aprender do zero, e aí, como eu vou usar raramente, então, para mim, custa muito, é muito esforço para pouca coisa, para usar pouco. Então, é muito esforço. Agora, é uma coisa que eu vou usar sempre se eu aprender a partir de agora, então, talvez eu não veja isso como tanto esforço. Então, quais são os principais critérios para você dizer que algo custa muito para você? Seja dinheiro, tempo, energia, estresse, o que for, que faz parte do esforço. A mesma lógica aqui, tá? Eu botei a mesma escala dos dois, porque o eixo X e Y, o ideal seria ter escala iguais, mas quando você tem muita dificuldade de largar projeto, essa escala que joga mais para a base e menos para cima, é melhor quando você tem muito projeto. Pode fazer proporcional se você tiver a quantidade de projetos, digamos, balanceado para o tempo que você tem disponível no ano, né? E, finalmente, com base nisso, você vai colocar. Se eu tenho um quadrado, 6 a 8 é entendido como médio dispêndio, tá? E 6 a 8 é entendido como médio valor, então, se ele está mais para o 8, eu vou colocar ele mais acima e mais à direita, ou desculpa, mais acima e mais à esquerda. Se é um mais perto do 6, mais embaixo e mais à direita. Então, vocês teriam algo assim. Quando você pensa em geração de valor e dispêndio de esforço, tá? Você vai ter algo parecido com isso. Cada uma dessas estrelinhas, ou pode ser bolinhas, ou pode ser quadradinhos, representaria um projeto de vocês de vida. Ok? Quando você coloca total, aí deixa eu ajudar vocês a entenderem um pouquinho essa representação, né? Imagina uma situação real, tá? De uma empresa ou de uma pessoa, que os projetos todos, eles estão assim. Onde está a maior parte da concentração de projetos? Se você olhar o visual, está no canto superior à direita, certo? Está mais próximo de lá.
boa parte. E eu estou dizendo que são projetos de maior geração de valor, mas também de maior dispêndio de esforço. Eu estou dizendo que eu estou suando dobrado para gerar muito valor na minha vida. Ou seja, eu estou gerando muito valor, mas à custa de um esforço absurdo. Então, o que esse quadro está me dizendo? Que eu tenho que gastar minha energia de uma forma mais inteligente, para conseguir gerar alto valor, mas não a custo de tanto esforço. Porque, de modo geral, botando todos os meus projetos, o quadro está me dizendo algo também no conjunto. Além de me dar uma análise sobre cada um dos pontinhos, cada um pontinho é um projeto, e eu dizer, poxa vida, esse projeto, por exemplo, está sozinho ali embaixo no verde. Na parte lá de baixo, por exemplo, baixa geração de valor e, né, um baixo dispêndio. Será que eu quero, apesar de não custar quase nada, mas não gera valor também, será que eu quero continuar? Agora eu vou olhar para o outro lado ali. Tem um projeto que eu quero realizar na vida, com altíssimo de esforço, vai custar suar a camisa, sabe? E vai custar 2, 3 outros projetos no lugar, que é o custo-oportunidade. E, no entanto, não gera muito valor, é baixa geração de valor. Poxa, apesar disso, consciente disso, eu ainda quero esse projeto para o ano que vem? Então, eu não sou obrigada a largar esse projeto, mas ele me traz uma consciência quando eu coloco o conjunto. Então, eu posso analisar o conjunto e ter uma percepção de como é que eu estou levando minha vida e como é que eu estou conseguindo gerar valor para a minha vida ou não estou gerando valor para a minha vida. Porque dependendo de onde está a concentração maior dos teus projetos, você tem leituras e informações diferentes. E cada um dos projetos que estão na base, que usa muito esforço e gera pouco valor, ou gera médio valor, usa muito esforço, médio esforço, também é algo para olhar com um pouco mais de carinho. Até que ponto faz sentido se eu tiver pouco tempo para todos os projetos? Será que aí não está me dizendo que tem outros projetos mais importantes do que esse? Já que eu não consigo levar tudo dentro de um ano? Bacana, fez sentido? Agora, um minutinho só para vocês darem uma olhadinha na matriz de vocês, né? Se vocês chegaram a colocar na matriz, coloquem na matriz, olhem para a matriz e tiram reflexões. Se não terminar, eu sei que o tempo é um pouco corrido, né, para a nossa fala, se não terminou, terminando o webinar, gente, coloque, tá, os projetos de vocês ali, faz uma avaliação, cria um negócio, coloque o projeto, e nada contra melhorar depois o que compõe geração de valor e dispêndio de esforços depois do webinar, repensando no futuro e fazer um planejamento para 2022 para você profissional. E propor isso para a tua equipe ou para outros locais onde precisam pensar no planejamento do ano seguinte ou de vários anos seguintes. Bacana? Então, até aí, ficou claro? Ficou interessante? Trouxe ideias para vocês? Ok. Então, deixa eu ver aqui que entrou alguma coisa no chat, mas só de ok, tranquilo. Então, estamos caminhando para o final da minha fala, né? E aí, eu preparei algumas pequenas dinâmicazinhas, assim, interessantes, assim, para vocês visualizarem. Na verdade, não é dinâmica, é uma simulação de algumas coisas, para vocês terem uma ideia de como é que pode ser engajador trabalhar com equipes com o Ninebox. Só que com equipes, é importante você agregar algo que a gente chama de brainstorming, né? Algumas técnicas um passo antes. Vamos supor que você queira estar procurando projetos novos. Você sabe que o conjunto de projetos, a gente não pode parar no tempo e simplesmente, mesmo projeto que eu já estou vendo hoje, só esticar para o ano que vem. Fazer a mesma coisa um pouco mais. Então, é importante a gente também trazer algumas ideias novas. E aí a gente resolve fazer um brainstorm para trazer coisas novas, para depois colocar na matriz o conjunto. Projetos já existentes, mais projetos novos. Ok? Então, a gente vai convidar o pessoal a fazer brainstorming. Pode ser feito presencial ou online, tá? Depois eu vou falar um pouquinho sobre possibilidades online e tudo, mas pode ser presencial. Para quem não conhece muito, né? Então, dê uma olhadinha, né? Como é que pode acontecer um brainstorming, né? Quando você quer trabalhar a matriz Ninebox com equipes
vamos começar com brainstorming. Pois é. Então, aí tem um grupo ali, né, trabalhando, cada um bota ideia, outro tira. Quanto mais ideia, melhor. Mais ideia, melhor. Um moderador só puxando para que todo mundo coloque as ideias. O tempo tem que ser curto e sem julgamento. Essa é a ideia do brainstorming. Então, o facilitador, o papel dele não é dizer que está certo, errado, a ideia é melhor ou pior, não. Gente, e aí? Já passou 1 minuto, 2? Gente, mais ideias. Não é possível que só tem isso, pessoal. Vamos lá. Eu tenho certeza que tem muita gente criativa. Dá uma olhada nas ideias que estão surgindo. E vai. Então, vocês viram que os post-its vão aparecendo e tudo. Pode ser utilizado ferramenta digital para fazer isso ou fisicamente. E grupos, quando são maiores, utilize metade do A4, ou cortado em cartolina ou em papel A4 mesmo, usa canetinhas e convida as pessoas a escreverem grande, porque aí o conjunto das pessoas consegue enxergar. Use post-it somente em grupos de até 6 pessoas no máximo. Grupos muito grandes, pegue um papel, prepare antes de ir para o grupo, ou utilize digitalmente, tá? Bom, e aí tem uma técnica que o próprio pessoal do post-it também chama, né? Porque brainstorming pode ser escrito ou falado. Pode ser um tororó de palpites verbal também. A gente está representando ele visualmente, mas pode ser verbal. O conceito de brainstorming é tororó de palpites. É gerar um monte de ideias em curto prazo. Mas tem uma técnica que ele é uma variante de brainstorming, que o pessoal chama de brainwriting, né? Que é só escrito e ele funciona assim, um pouco diferente a dinâmica. A gente tem um grupo de pessoas que estão escrevendo cada um, né, no post-it. Vocês estão vendo aqui o visual, né? Tá com a tela de PowerPoint no lugar certo, né? Bom, então tem um grupo de pessoas escrevendo ideias, ok? E aí, o que é o brainwriting? A gente não conversa entre nós. Escreveu? Aí o que nós vamos fazer com o papelzinho de cada um? Nós vamos trocar para que o outro receba o papel do colega anterior e continue escrevendo a partir dali. Então, a gente recebe insumo, escreve em cima e continua gerando ideias. E aí, a gente vai rodar quantas vezes precisar até que termine o conjunto do grupo de pessoas. Ok? É assim que ela funciona, a técnica de brainwriting, sem falar, ninguém fala, é no papel, descarrega no papel e escreve quantas vezes for. Então, é uma variante do brainstorming. E você escreve, em vez de ser um monte de papéis avulsos, e joga no centro para todo mundo olhar, e no brainstorming, joga no centro, depois agrupa as ideias parecidas. Aqui, as pessoas vão recebendo o insumo de alguém, escreve no papel o insumo, e só termina quando completou uma volta inteira com todo mundo. Então, voltou o papel para você, terminou o trabalho ali. E aí, nós vamos compartilhar, então, juntar todas as ideias, só vai discutir o que faz sentido ou não no segundo momento. No momento do brainwriting ou brainstorming, a gente não faz isso, de discutir o que está certo, o que está errado, o que é melhor, o que é pior. Esse é naquele segundo momento que antecede ao Nine Box, que a gente conversou. Aquela hora é o momento de avaliar. E de uma forma simples, pode ser criado, por exemplo, Google Forms, com os critérios, e todo mundo avalia. Alguém baixa depois o Excel do Google Forms e tabula tudo, gera os números, né? Médios, para poder colocar dentro da matriz Ninebox. Ok? Bom, e aí, o que nós estamos falando? Essas coisas que vocês viram, de post-it, etc., se você vai fazer no meio digital, reunião digital, em grupo, pode usar Mural ou pode usar Miro. Ele vai dar aquele, sabe, o primeiro olhar que vocês viram brainstorming, aqueles post-its andando, é mais ou menos isso que você vai ver no Mural e Miro. Clicou, abriu um post-it, escreveu, arrastou, colocou onde você quer. E aí, incentivo que o grupo faça isso conjuntamente. O brainwriting, tá? Um dos lugares que descreve todo o processo direitinho é no site do Post-it mesmo. Então, coloquei o link aí para poder facilitar quem quiser ler como é que funciona passo a passo, bem direitinho, tá? Mas o brainwriting, para você trocar entre pessoas, a ferramenta ela não é exatamente igual, mas você pode pegar um post-it de alguém e complementar a escrita também. Isso não seria um problema, usando o Miro ou Mural. E se for presencial, literalmente você vai fazer aquela dinâmica. Passa para o colega teu do lado o papelzinho que você escreveu. Rodam os papéis, ok?
Bacana, pessoal! Gerou ideias para vocês das possibilidades? Quem quiser saber um pouco mais, não tem muito, tá? Livros ou fontes, tá? Conceituais sobre o Ninebox. Ele é muito usado na prática e tem várias plataformas digitais, da qual as plataformas digitais ele quer vender a plataforma, mas ele não te explica o que está por trás, ok? Então tem pouco conteúdo e o que você mais aprende é fazendo. À medida que você começa a fazer em coisas de menor, que são menos críticos, você começa a entender como utilizar melhor a ferramenta. Depois você vai ampliando o uso para contextos mais críticos. Mas comece em contextos que, se você não usar bem a ferramenta, não tem grandes impactos. Por isso a gente brinca, comece com você, sabe? Você que ao mesmo tempo é importante, ao mesmo tempo você tem mais informação de quem você é. Então você tem menos variáveis fora do teu alcance, né? E à medida que você vai ver utilizar, com só o cuidado de não ser o único instrumento de decisão, tá tranquilo. Ele vai só revelar informações e comparabilidade para ser mais um instrumento para subsidiar a decisão. Bacana, pessoal? Ok, então era isso que eu tinha para passar para vocês. Acho que está dentro do tempo para abrir para perguntas, né? Muito obrigada pela atenção. Quem quiser, de repente, ter os meus contatos ou seguir nas redes, vai ser um prazer. E posso devolver a palavra para ver se alguém tem dúvidas, perguntas? Descompartilhar a tela, pessoal? Posso? E fiquem à vontade para perguntar para o Wang, gente. Não precisa ser necessariamente no chat, tá? Se quem quiser também fazer a pergunta pelo microfone, só levanta a mãozinha para a gente controlar a ordem aqui. Mas fiquem à vontade. Ok. À disposição agora ao vivo. O que vocês querem tentar fazer? Imaginando tentar fazer o que seria difícil. Ou o que vocês já conheciam sobre o Ninebox e é diferente do que foi colocado. Tragam para cá. Valeu, Rodrigo. Obrigada. Wang, eu vou começar com uma situação que eu me deparei aqui. Eu fiz a minha matriz, aí eu tenho alguns projetos e eu sou muito apegado a eles, eu reconheço. Eu não... mesmo que não esteja dando o retorno que a organização espera, eu decido levar o projeto adiante, a tentar, né? Porque eu acredito muito. Então, esses projetos ficaram no menor nível de tempo e de esforço, os dois, e eu já imaginaria que isso aconteceria, se eu fizesse a matriz. Tem alguma ferramenta em paralelo que a gente possa trabalhar para tomar uma decisão mesmo, se ter que, para convencer, alguma ferramenta, alguma outra técnica, algum outro estudo para me convencer a deixar esses projetos de lado? Olha, eu vou te colocar uma coisa que pode ser utilizado, que é o seguinte: você pode fazer duas matrizes. Uma representando o que gera de valor para a instituição, para a organização, sobre o olhar da organização, e um sobre o olhar de você. Por quê? Porque o teu reconhecimento ou qualquer possibilidade de promoção depende da organização ver o teu valor lá dentro. Mas você, como pessoa, pode ter relevância para você, para além da organização fazer alguns projetos. Se quando você sobrepor uma matriz olhando para o que gera de valor para você como pessoa, tá? E ao mesmo tempo esforço para você como pessoa, e sobrepor exatamente os mesmos projetos em relação à para-organização, ok? E aí o que vai acontecer? Coloque em cores diferentes projeto que não tem a ver com a empresa, mas que tem a ver com você, pessoa física, também vai estar. Então, a sua matriz vai ter mais projetos do que o que está no PMI, envolvendo você, ok? Aí o que acontece? Quando se sobrepor, você vai ver várias coisas, inclusive custo-oportunidade. Projeto de vida para você, que você não vai conseguir realizar via PMI, se estiver muito apaixonado pelos projetos que não geram valor no PMI, está tomando teu tempo para gerar para a tua vida. Exatamente isso. A Cris ficou rindo ali. E, Wang, eu estava aqui, eu ia fazer uma pergunta parecida com a do Matheus, né?
Estava se coçando, né, Ale? Tava, e aí eu estava aqui viajando na maionese, né? Porque eu estava fazendo um exercício, o Primeiros Passos está ali entre os top 3 de 2022, ali, uma iniciativa que a gente participa juntos, né? E aí eu fiquei imaginando, realmente, quando a gente está muito apaixonado, muito apegado pelos projetos, eu fiquei pensando assim numa dinâmica tipo Planning Poker, onde tivesse mais intervenientes, assim, mais pessoas interessadas, e elas também participassem, né, sugerindo qual o valor, né, qual a relevância do projeto, porque aí não fica uma visão autorreferenciada, né, ajuda a gente a se policiar. Muito bom que você trouxe. Olha só, numa organização, quando você faz um planejamento estratégico, os objetivos estratégicos e o indicador e as metas associados, eles já dão uma direção muito claro do que você tem que colocar em um dos eixos no Nine Box, ok? Então, é o critério de avaliação. Tem que estar impactando naqueles indicadores que a empresa já decidiu por eles. Ou você faz um planejamento estratégico dizendo, como organização, o que a gente quer avançar, o que é mais relevante no próximo ano para a gente produzir em relação a essa visão de futuro que a gente quer construir em 2 anos, em 3. Ok. E aí a gente definiu, então, o que é mais relevante para a organização. Isso é que eu vou transferir para decidir, não é meu viés pessoal. O meu viés pessoal, ele é perfeito para a minha vida, enquanto profissional e enquanto pessoa. Mas para a organização, para um grupo, tem que ser os valores daquele grupo ou a visão de futuro daquele grupo. Conversou a visão de futuro daquele grupo, harmonizou um pouquinho o que vai olhar e avaliar. O grupo todo pontuou e avaliou, agora nós estamos prontos para ir para a Nine Box. Ok? Pesquisa de satisfação. Tiago, você quer me explicar um pouco melhor? Quando você fala tem pesquisa de satisfação, é desse nosso webinar ou em relação à técnica do... É do webinar. É do webinar mesmo. Bom, então, pessoal, Matheus, tem ou não tem? É para te elogiar, viu, Wang? Já estava digitando porque... aqui. O Matheus já colocou aí no chat, Tiago. Isso. É para te elogiar, viu, Wang? Porque é a primeira vez que eu vejo, eu acho até bacana, porque eu participo de outros capítulos, né? Sugeri a palestra dela para outros capítulos, né? Eu achei muito bacana mesmo. Muito bom. Que bom, que bom. Eu queria comentar uma coisa sobre essa dúvida do Matheus, porque eu já fui assim, igual o Matheus, né? De ter apego a alguns primeiros projetos ou aqueles projetos que têm um acalento emocional maior, né? E assim, eu efetivamente consegui fazer esse desapego, né? Desses projetos que efetivamente entregam pouco valor para a organização e assim, às vezes até tem um pouco mais de esforço para eu realizá-los. O que acontece? Eu entendo que a gente, como ser humano, a gente costuma se apegar àquilo que a gente efetivamente deu conta de realizar. Quando a gente está começando algumas fases da vida da gente, alguma mudança de carreira, e isso se torna um referencial, porque efetivamente é um sinal de conquista, né? Não, isso aqui é minha zona de conforto, porque eu sei que eu dou conta de realizar, eu sei que no final eu faço as entregas, coisa e tal. Então, eu acho que assim, reavaliar mesmo se isso não é um conforto emocional e não uma entrega de valor, né? Porque existe uma diferença. E eu só consegui desapegar desses projetos que eu arrastava junto comigo, né? De organização em organização, exatamente quando eu consegui perceber que ele era um símbolo de conquista, mas que, assim, às vezes me impedia de conquistar outras coisas, porque eu perdia tempo com eles, né? Não é que eles não tivessem valor, mas o tempo deles já passou, eu já consegui fazer aquilo, agora eu consigo fazer coisas mais profundas, né? Mais consistentes, né? Pelo menos eu tenho essa percepção.
Cris, você trouxe algo muito interessante, por isso eu trouxe aquele pequena introdução. Porque, literalmente, a gente precisa... Assim, o desafio, quando é grande demais, gera um estresse absurdo, aumenta muito o nosso esforço. Mas a gente precisa sempre estar no próximo passo, desafiar um pouquinho mais do que o que a gente é capaz de fazer. Se propor a toda vez dar um passo um pouquinho maior do que o último. Porque o mercado está numa grande transformação, a velocidade é muito grande. Você entra no Zoom, por exemplo, tem recursos novos, cada 2, 3 meses que você não entra, tem recursos novos. Todas as plataformas estão assim. E o ser humano, cadê? Cadê a sua versão 2.0, 3.0, 4.0? Agora, se você se desafiar com um passo grande demais, gera um estresse, porque você vê que você não está conseguindo cumprir o que você quer. Mas se você deixar de se desafiar para um pouquinho a mais cada vez, você estagna. E ao você parar no mesmo lugar, o mundo está evoluindo, você ficou para trás. Isso. Então, esse é o grande desafio. Lembrando lá no início, não vai reduzir a quantidade de desempregados. E o gap vai continuar aumentando de talentos. Então, olha o tamanho da oportunidade de você ser um desses talentos, de você estar um pouco acima da média, para poder suprir essa necessidade de talentos. Ô, Anne, posso só fazer um comentário aí? Por favor. Eu acho que junto da ferramenta também tem que vir, talvez, até um psicólogo para quem está fazendo, né? Porque às vezes você cai na realidade que o que você está fazendo, você está falando muito esforço numa coisa que não tem importância. Né? Mas quando eu falo isso é de rir, porque às vezes a gente está nas empresas, né? Nós temos ali prioridades e a gente foca, às vezes, naquilo que a gente gosta, a gente foca aquilo, às vezes, que é mais confortável, mas que o valor para a empresa é pequeno, né? E depois a gente reclama, não, fiz um monte de coisa esse ano, ninguém me reconheceu. Cara, o que você fez não gerou valor, né? Então, esse é um choque de realidade, né? Então, é uma ferramenta que tem que ter esse choque de realidade e você tem que aceitar aquilo e refletir, né? Eu acho que é isso, você pegar esse resultado, refletir, entender, claro, o que eu estou fazendo não está gerando valor. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que atacar? E aí, ser o 2.0 que você falou, né? O 3.0, né? Ano que vem eu vou ser o 2.2, que é o 22, né? E isso aí se atualizando. Perfeito, Thiago. Autoreflexão é extremamente importante. A gente não está acostumado a fazer isso. Quando a gente coloca no Ninebox, uma oportunidade é riquíssima de você olhar para... Cara, por que eu estou tão apegado para esses projetos? O que faz sentido eu estar carregando até hoje? E quem que eu quero me tornar depois, no futuro? O que eu quero de reconhecimento ou, né, de coisas que eu ainda não tive? Será que se eu continuar apegado a esse projeto, eu vou chegar lá? Então, autoreflexão é extremamente importante. Mas, Thiago, a maior parte das pessoas talvez não precise de psicólogo, um coach já resolve. Mas tem casos que é psicólogo mesmo, tá? Bom... Beleza. Então, o que mais que vocês querem saber? Estou à disposição. Oi, Wang, tudo bem? Eu sou a Fernanda. Prazer, eu recebi por e-mail, né? Eu sou afiliada do PMI e recebi e eu tive contato a primeira vez com o Ninebox, mais ou menos uns 5, 6 meses que eu fui fazer uma consultoria para um órgão e era sobre uma reestruturação do departamento, né? Então, envolvia plano de carreira, como que seria uma carreira em Y e W, tinha várias vertentes. E aí, em um dos documentos que eu vi, foi a primeira vez que eu vi, inclusive, sobre o Ninebox. Aí eu li e achei interessante. Só que aí eu precisei ir para outra vertente, coloquei em stand-by. E aí eu recebi esse e-mail, eu falei, não, vou participar, porque eu quero conhecer um pouco mais sobre o Ninebox. Eu achei sensacional, eu acho que é uma ferramenta, eu trabalho já com gestão de projetos há muito tempo, eu tenho uma loja e tenho outros negócios, e aí eu acho que essa ferramenta vai ser excelente para eu pôr em prática, por exemplo, na minha loja. Tem certas coisas que eu tenho dificuldade de priorizar, até questões com as pessoas mesmo, entendeu? De tomar determinadas decisões. Então, eu achei bacana, gostei muito da forma que você colocou. Acho que você é bem, bem direta, bem objetiva e clara no que você fala. Gostei bastante, parabéns. Obrigada, Fernanda. Espero que seja muito útil. Estou à disposição para troca posteriormente, se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade, tá bom?
Tá, joia, obrigada. Então, acho que o pessoal... Matheus, o Thiago está questionando se a gente vai compartilhar a apresentação. Na versão PDF, quem quiser, por favor, entre em contato, tá? Assim, se quiser compartilhar via Matheus, também pode ser outra alternativa. Mas se alguém tiver dúvidas, entre em contato, é importante, porque aí eu, em vez de a gente intermediar a dúvida, eu posso sentir melhor qualquer dúvida de vocês, ok? Mas, assim, se for só a apresentação modelo PDF, eu posso disponibilizar via Matheus sem problema. E a gravação vai ser disponibilizada no nosso canal do YouTube também. E agora, o que mais? Eu quero notícias, viu? Quem estiver utilizando, o que está experimentando, descobrindo, seja porque está modelando a versão, né, 2.0 sua, ou seja porque viu que gerou impacto interessante e bem utilizado, pessoal, em equipes é extremamente engajador. Porque as pessoas conseguem compartilhar a mesma visão, o olhar, tudo numa única tela, o que está acontecendo. Muito bacana. Bom, estamos caminhando para o fim? Ô, Matheus, obrigada. Gente... Tem um comentário aqui do Vitor, ele falou que é do PMI Pernambuco e que vai sugerir para o pessoal esse webinar, ele quer o seu contato. A gente empresta só um pouquinho, tá, Vitor? Foi o Vitor. Esse mundo digital ficou muito interessante, viu? Ficou muito interessante. Eu acabei conhecendo bastante pessoas desse ecossistema do PMI, né? Pernambuco, acho que eu conheço a Cris de lá, né? Tem Cris aqui, tem Cris lá. Tem Oi, Wang, boa noite. Tem noite, Erasmo, Cristina Freire? Isso, essa Cris, a gente está num projeto bem legal agora, vai ser um evento. E aí eu também, aproveitando que algumas outras pessoas já falaram, né, achei muito didática o conteúdo em si, muito clara a apresentação, gostei bastante, e aí sugeri para o pessoal lá, para a equipe que faz alguns eventos, né, eu acho que casa bem com o tema de projetos, essa coisa da priorização, botar prioridades, enfim, foi excelente. Obrigado, Wang, pelo conteúdo. Obrigada, Vitor, por participar, por interagir, por dar esse feedback. Sim. Matheus já respondeu. Matheus, você é muito rápido. Quando eu vou olhar para o chat, já respondeu. Maravilha. Matheus é aquele que, quando a gente está colhendo o milho, ele já está com a pamonha pronta há muito tempo. Isso. Reforçar de novo, gente, por favor, responda a pesquisa de reação aí de satisfação, né? Porque é muito importante para a gente construir os próximos eventos, né? Pessoal, tem uma coisa, eu posso dar uma palavrinha numa coisa que eu acho que é do interesse do grupo? Sim. Olha só, pessoal, até o dia, se não me engano, 8, tá? Tem poucos dias pela frente. Quem quiser uma sessão de coaching gratuitamente, tá? Pode preencher um formulário que está nas redes sociais da ForCoach, e tem um QR Code, vocês passam o celular em cima do QR Code e já vai direto para o formulário. Preenchendo, só que dependendo do conteúdo, não é necessariamente comigo, a não ser que vocês identifiquem que queira ser comigo e coloque os temas, tá? Porque lá dentro do formulário guia vocês para colocar o tema que vocês querem trabalhar. É uma única sessão, tem que ser maior de 18 anos e tem um porém. Você não pode colocar seu marido, cada um escreve o seu, tá? Você também não pode botar o nome do teu chefe. Então, você pode estimular o teu chefe, alguém, se quiser, para fazer uma sessão de coaching, mas a própria pessoa tem que preencher o seu formulário e é uma sessão por pessoa e vai ser agendada até no final de fevereiro, ok? Então, só que tem que ser preenchido até o dia 8 para conseguirem a sessão de coaching, tá? Então, quem quiser, nas redes sociais, mas não a rede social pessoal, a da ForCoach, tá? Que o Matheus colocou o site. Ok? Eu acho que é isso, porque vai que alguém está com alguma coisa pensando no planejamento do ano que vem e quer uma ajuda, né? Quer experimentar o coach antes do psicólogo, né, Vitor?
É uma boa ideia. Isso mesmo. E é gratuito mesmo, tá? Agora, quem pede antes, a gente consegue ter agenda mais fácil e a distribuição de coaches também a gente vai tentar buscar atender a preferência de vocês, mas às vezes não consegue na preferência de vocês o coach que vocês querem. Aí tem que distribuir para um outro coach, tá? Bacana? Bacana. Então, Presentaço de fim de ano, né? Isso que eu ia falar. fazer Assim, 10 anos é difícil. Então, a gente resolveu fazer barulho com 10 anos e dar um passo um pouco maior. Muito bom, muito Se bom. chegar muita gente, a gente se vira. Pois é. Esse ano nós aqui no PMI-DF fizemos 20 anos. Pois né? é. E de presente ganhamos o capítulo do ano, né? Então, mundial. Isso é, assim, a gente tem que comemorar mesmo, né? Tem que fazer barulho, né? Alardear, porque isso é para poucos. Hoje em dia, né? A gente está conseguindo manter o negócio, a estrutura, os ideais, né, Wang? Isso é muito bacana. Sim. Para mim, a coisa mais bacana é viver, assim, é fazer uma coisa que faz todo sentido para mim e conseguir pagar as contas com isso, sabe? Então, assim, levei alguns anos para chegar nesse local, mas agora eu não saio mais desse lugar, sabe? E a primeira coisa que eu tinha que fazer é conquistar minha alforria. É de entender que eu tenho que gastar menos do que eu ganho e gerar uma reserva, e essa reserva me dá alforria para dizer uns não na vida necessários em algum momento. Não para uma coisa que, de repente, é predatória para mim, não para uma coisa que não faz sentido para a minha vida, não para coisa que não me agrega. Então, de começar a dizer não, mas a gente passa a ter mais liberdade, pagar preço mais leve para dizer não, quando você conquista a alforria. E a alforria conquista quando você entende que primeiro bota um balão de oxigênio primeiro em você para depois salvar os outros. Então, né, cria um ecossistema sustentável para você e gera alguma reserva. Aí você começa a poder dizer alguns não sem pagar preço caro demais. Muito bom. Isso aí é lição de vida, né? Adorei, sim. Isso é lição Demora um pouquinho essa chegar lá, pérola. mas chega. E se você estiver consciente mais cedo, chega mais rápido. E aí você tem muito mais anos pela frente para poder curtir aquelas coisas que faz sentido para você. Trabalhar por prazer, trabalhar com coisas que faz sentido para você. É porque eu não me vejo sem trabalhar, sabe? Não consigo me imaginar parado. Eu também não. Mas sou eu, tá? Tudo bem se você for aquela pessoa que está tranquila e quer viver só na praia. Tudo bem. Tudo bem é que também, eu me conheço. É opção. Isso. Muito bom. Bacana. Gente, que bacana, que coisa fantástica. Quero agradecer de novo a todos que vieram aqui participar e receber esse conhecimento, né? Essa inspiração, que vocês consigam levar essa prática para o dia a dia de vocês, né? Para os seus projetos pessoais, para os seus projetos profissionais, né? E estruturar isso de uma maneira harmônica, né? Então, mais uma vez, muito obrigada, Wang, pela parceria, por estar sempre junto com a gente aqui no PMI-DF. Ale, muito obrigada. Matheus, muito obrigada também. E, meninos, mantenham o PMI-DF como parceiro de vocês, acompanhando os nossos eventos no nosso site, né? Estamos preparando aí o nosso EGP, que vai ser na primeira semana de dezembro. No finalzinho de novembro, nós vamos ter o Dia de Gestão de Projetos de Governo também. Então, tem muita coisa ainda para acontecer esse ano, né? Fiquem acompanhando a gente, que vocês vão ter muita coisa aí pela frente. Obrigada. Obrigada a Pessoal, todos. Boa noite. Muito obrigada a todo mundo, em especial quem ficou até essa hora, né? Eu sei que não é fácil de trabalhar e ao mesmo tempo estar buscando desenvolvimento. Obrigada. E obrigada de coração a esse capítulo maravilhoso que não esquece, né? Mantém contato e volta também interage e convida e vê oportunidades, né? De unir esforços para gerar valor para alguém no mundo. Obrigada, pessoal. Muito obrigada.